tudo bem? Sejam todos bem-vindos à unidade 2 da disciplina Saúde e Segurança do Trabalho para o curso técnico em qualidade. Na unidade 2, nós estudaremos os riscos ambientais, que são os riscos existentes nos ambientes de trabalho, e as medidas de proteção individual. Turma, podem existir nos ambientes de trabalho, em função da atividade desenvolvida, fatores ou agentes de riscos à saúde que, baseado nos limites de tolerância e exposição dos trabalhadores, podem causar danos irreversíveis. Esses agentes ou esses fatores são chamados de riscos ambientais. Riscos ambientais é a exposição do trabalhador a determinados agentes físicos, químicos e biológicos em circunstâncias prejudiciais à saúde que porventura possa existir no ambiente de trabalho. A norma regulamentadora número 9 diz o seguinte: consideram-se riscos ambientais os agentes físicos, químicos e biológicos existentes nos ambientes de trabalho que, em função de sua natureza, concentração, intensidade e tempo de exposição, são capazes de causar dano à saúde dos trabalhadores. Então, esses agentes físicos, químicos e biológicos, em circunstâncias prejudiciais à saúde, eles dão direito ao trabalhador um adicional, que é chamado adicional de insalubridade, e também a aposentadoria especial, caso esses trabalhadores trabalhem 15, 20 ou 25 anos exposto a esses agentes. Então vamos conhecer um pouco cada um desses agentes físicos, químicos e biológicos. Vamos começar pelos agentes físicos. Os agentes físicos são as diversas formas de energia a que possam estar expostos os trabalhadores, tais como ruído, vibrações, pressões anormais, temperaturas extremas, radiações ionizantes, radiações não ionizantes, bem como infrassom e ultrassom. Vamos começar pelo ruído. O ruído é o agente ambiental mais comum nas atividades. Então, o ruído, pessoal, é considerado um som capaz de causar uma sensação indesejável e desagradável para o trabalhador. Níveis sonoros, quando acima da intensidade, conforme a legislação, podem causar inúmeros danos à saúde dos trabalhadores. O primeiro efeito fisiológico de exposição a altos níveis de ruído é a perda auditiva. Então, mas tem outros fatores, outros efeitos, na verdade, causados pelo ruído, que são aceleração da pulsação, fadiga e nervosismo, dentre outros. Tá? Nós temos também o calor. O calor ele constitui um fator de risco relevante do ponto de vista da saúde ocupacional. Então, a exposição a esse agente físico pode ocorrer em diversos ambientes de trabalho, tais como siderurgias, fundições, indústrias têxteis, padarias, carvoarias. E esses trabalhadores, também expostos a limites que ultrapassem as condições físicas do trabalhador, também dá direito desses trabalhadores de receberem um adicional de insalubridade. Outro agente físico são as radiações ionizantes. A radiação é a propagação da energia pelo espaço por meio de partículas ou ondas eletromagnéticas. As radiações ionizantes são ondas eletromagnéticas de altíssima frequência que possuem grande poder de ionização, ou seja, possui energia suficiente para arrancar elétrons dos átomos constituintes da matéria, podendo gerar rupturas nas ligações moleculares e, consequentemente, alteração em nível celular, realizando ações mutagênicas. Fazem parte dessa radiação a radiação alfa, a radiação beta, a radiação gama e os raios X, que nós conhecemos. Então, o radiologista que fica ali naquele ambiente, ele está muito sujeito a sofrer algum tipo de reação mutagênica, ou adquirir um câncer ao longo do tempo. Também nós temos as radiações não ionizantes, tá? Que são ondas eletromagnéticas de menor energia e menor frequência, quando comparado com as radiações ionizantes. Portanto, essas radiações não possuem energia necessária para produzir a perda do átomo. São radiações cuja energia é insuficiente para ionizar a matéria sobre a qual ela incide. Entretanto, não podemos menosprezá-las,
pois também apresentam um risco significativo à saúde do ser humano. Tá? Nesse grupo estão as ondas de rádio e televisão, as micro-ondas, as radiações infravermelho, o laser, as radiações ultravioleta, dentre outras. Pressões anormais. Pressões anormais são atividades exercidas a pressão acima ou abaixo da atmosférica normal. São denominadas atividades sob pressões anormais. Elas são muito específicas e exigem treinamento especializado, equipamento sofisticado, pessoal e infraestrutura de apoio. Tá? Estão sujeitos a baixas pressões trabalhadores que exercem atividades em grandes altitudes, muito raro aqui no Brasil. Em altas pressões ocorrem atividades executadas por mergulhadores e trabalhos em tubulões de ar comprimido. Vamos falar agora dos agentes químicos. Os agentes químicos são as substâncias, compostos ou produtos que possam penetrar no organismo pela via respiratória, nas formas de poeira, fumos, névoas, neblina, gases ou vapores, ou que, pela natureza da atividade de exposição, possam ter contato ou ser absorvido pelo organismo através da pele ou pela ingestão. Então, uma das vias de maior penetração no organismo é a via respiratória, através da inalação pelas vias aéreas, mas também pode haver contaminação através da via cutânea, absorção pela pele, ou via digestiva, através da ingestão desses produtos. Áreas de presença desses agentes. Nós temos diversas áreas, né? Nós temos na agricultura, na pulverização das plantações, nós temos na escavação de túneis, de rochas, nós temos nas fábricas, durante as pinturas, né, de diversos setores, principalmente o automotivo. Nós temos também os agentes biológicos, que são diversas formas de micro-organismos, tais como as bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários, vírus, entre outros, que possam penetrar no organismo por via respiratória, pelo contato ou ser absorvido pelo organismo através da pele ou por ingestão. Então, diferente dos agentes químicos, aqui nós temos os micro-organismos. Então, onde são as áreas da presença desses agentes? Nós temos aí diversos locais. Nós temos os hospitais, os centros cirúrgicos, nós temos também coleta de lixo urbano, tratamento de esgoto, onde esses agentes, esses micro-organismos estão muito presentes e podem muito causar dano à saúde desses trabalhadores. Nós temos também os agentes ergonômicos, que são os fatores relacionados aos aspectos psicológicos e fisiológicos resultantes da precária adaptação do ambiente de trabalho às necessidades, habilidades e limitações do trabalhador. Então, os agentes ergonômicos, turma, eles estão presentes em todos os ambientes de trabalho. E, por fim, nós temos os agentes mecânicos ou de acidente. Trata-se dos riscos que ocorrem em decorrência das condições impróprias do ambiente de trabalho e do processo de trabalho capaz de provocar lesões à integridade física do trabalhador. Então, esses agentes mecânicos ou de acidente são aquelas condições inseguras que nós estudamos lá na unidade 1. Tá? Então, todos os outros agentes, os agentes físicos, químicos e biológicos, eles podem causar o adoecimento do trabalhador ao longo do tempo. Já os agentes mecânicos de acidente, eles podem provocar acidentes no ambiente de trabalho. Muito bem, então agora nós vamos falar sobre o mapa de risco. O mapa de risco, ele anda junto com esses agentes ambientais. Tá? Então, o mapa de risco, ele é uma representação gráfica da distribuição dos riscos ocupacionais presentes nos ambientes de trabalho. O mapa de risco, turma, é um levantamento dos pontos de risco nos diferentes setores das empresas. Ele serve para identificar situações e locais potencialmente perigosos através de cores relacionadas aos riscos existentes. Então, cada cor representa um risco. Verde, risco físico. Vermelho, risco químico. Marrom, risco biológico. Azul,
amarelo, risco ergonômico, e o azul, riscos de acidente. Então, é muito bom que vocês conheçam as cores de cada um desses agentes. Então, os círculos ele também tem sua intensidade. O círculo pequeno representa risco pequeno, médio, o risco médio, e grande, o risco grande. Ok? O mapa de risco é uma das modalidades mais simples de avaliação qualitativa dos riscos existentes nos locais de trabalho. Tá? Então, olha só, então aqui nós temos mais uma vez as cores relacionadas. Então, risco físico, a cor é verde, risco químico, a cor é vermelha, risco biológico é marrom, ergonômico amarelo, e os riscos de acidentes nós temos a cor azul. Tá? Muito bem. Os trabalhadores que exercem atividades expostas aos agentes físicos, químicos e biológicos acima dos limites de tolerância, uma das formas de controle, uma das formas de minimizar ou eliminar esses riscos é conservando o ambiente dentro dos limites de tolerância ou fornecendo equipamentos de proteção individual. Então, o que são esses equipamentos de proteção individual? A norma regulamentadora número 6 considera-se equipamento de proteção individual todo dispositivo ou produto de uso individual utilizado pelo trabalhador destinado à proteção de riscos susceptíveis de ameaçar a segurança e a saúde no trabalho. Então, os equipamentos de proteção é um dispositivo que serve para proteger. Ele não vai evitar que aconteça o acidente, pelo menos a maioria dos equipamentos não, mas ele serve para que o dano seja menor. Ok? Muito bem. Então, quais são as obrigações da empresa? Então, a empresa é obrigada a fornecer aos empregados gratuitamente o EPI adequado ao risco e em perfeito estado de conservação e funcionamento. Ok? Então, vamos aqui para as responsabilidades do empregador com relação ao EPI. Quais são as responsabilidades desse empregador? Então, cabe ao empregador, quanto ao EPI, adquirir o adequado ao risco de cada atividade. Então, o empregador ele tem que fornecer para o trabalhador o equipamento adequado à atividade que o trabalhador executa. Outra responsabilidade é exigir o uso do equipamento. Não é só entregar o equipamento, mas ele precisa treinar o trabalhador a utilizar aquele equipamento de proteção. Fornecer ao trabalhador somente o aprovado pelo órgão nacional competente em matéria de segurança e saúde no trabalho. Ou seja, fornecer ao trabalhador somente aquele equipamento que tem o certificado de aprovação, o selo de aprovação que o equipamento foi testado. Orientar e treinar o trabalhador sobre o uso adequado, guarda e conservação. Como eu falei, não é só entregar o equipamento, tem que orientar e treinar o trabalhador sobre o uso adequado, como usar e também como guardar e conservar esse equipamento. Substituir imediatamente quando danificado ou extraviado e responsabilizar-se pela higienização e manutenção periódica e comunicar ao Ministério do Trabalho e Emprego qualquer irregularidade observada. Então, essas são as responsabilidades do empregador quanto ao uso, quanto ao equipamento de proteção individual. Agora, vamos para as responsabilidades do empregado, também quanto ao uso do equipamento de proteção. Então, cabe ao empregado, quanto ao EPI, usar, utilizando apenas para a finalidade a que se destina, ou seja, somente quando estiver fazendo a atividade na empresa. Responsabilizar-se pela guarda e conservação, comunicar ao empregador qualquer alteração que o torne impróprio para o uso e cumprir as determinações do empregador sobre o uso adequado, guarda e conservação. Ok? Então, turma, essa foi a nossa aula de hoje, na unidade 2. Nós falamos aqui sobre riscos ambientais, nós falamos sobre os agentes físicos, químicos, biológicos. Somente esses três dão direito ao trabalhador ao adicional de insalubridade e aposentadoria especial. Mas nós temos também os agentes ergonômicos e os agentes mecânicos ou de acidente. Falamos também sobre os equipamentos de proteção individual, as responsabilidades do empregador e as responsabilidades do empregado. Ok?
Então, turma, espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. Materiais vão estar junto com essa aula que vocês poderão utilizar para aprofundar o conhecimento de vocês. Um grande abraço e até a próxima.